Olá, eu me chamo Analice de Souza Trindade e eu tô aqui no canal Dialogando com o Rogério para conversar com vocês sobre apropriação cultural, né? Sobre cultura. Vamos lá entender um pouco sobre esse tema. Então, ele me convidou para poder falar sobre um assunto. E o assunto no qual eu vou abordar com vocês seria sobre apropriação cultural, digamos assim, né? Só que eu não vou me adentrar tanto na questão apenas racial, a questão da apropriação cultural da cultura africana, né? Porque hoje em dia está muito em foco isso. Mas existem outras culturas, no qual também nós temos que entender que todas têm um símbolo. E nós não podemos nos apropriar desses símbolos culturais sem entendê-los. Não há problema nenhum em a gente querer homenagear uma cultura, em gostar de determinada cultura, né? Mas para isso, nós temos que buscar o conhecimento, buscar o porquê daquilo para aquela cultura, para aquele determinado grupo, para aquela determinada sociedade, né? Então, a questão básica é essa. É como se nós fôssemos uma criança, que nós temos o tempo todo que buscar saber o porquê, o pra quê daquilo, né? Então, quando uma criança brinca com um objeto, quando uma criança usa determinada coisa, é natural dela ela querer saber o porquê daquilo depois. E se não tiver um adulto que vá lá explicar para ela sobre aquilo, ela não vai entender. Então nós temos que ser essa criança, de usar algo e saber por que eu estou usando aquilo. A grande questão da apropriação cultural seria a associação. Vou dar um exemplo básico. Digamos assim, o turbante, né? Como, digamos, eu tô com uma faixa aqui, mas é o turbante sendo vendido hoje em dia, nessa época de pandemia, como uma questão de proteger contra o vírus, né? Então, é associar o turbante à proteção contra o vírus, contra o coronavírus, e a função dele não é esse. Para as culturas africanas, o turbante ele tem outro significado, né? Para a religião, né? Para o candomblé, o turbante ele serve para proteger a cabeça, né? Contra as energias negativas. Então é preciso a gente entender isso, né? Que para a cultura africana ele tem um significado muito maior do que tentar vender, comercializar, né? Porque o problema da apropriação cultural é essa dissociação da cultura original ou então apropriar um outro sentido aquele símbolo. Vocês entenderam? Então, ao usar este símbolo, ao usar alguma roupa, alguma vestimenta, busque o respeito, né? Busque o significado. Eu acho que esse é a questão essencial, né? Para não haver a apropriação cultural. Ou seja, essas roupas, esses símbolos, essas questões, né, envolvem toda uma cultura, uma história, na qual nós temos sim que buscar o conhecimento, né? Nós não podemos ser pessoas alienadas, pessoas que não buscam entender, né, o outro, a cultura do outro, né? Nós estamos numa sociedade globalizada, sim. Nós temos o total direito, o livre-arbítrio de usarmos o que quisermos, de sermos como nós quisermos ser. Mas nós precisamos entender que existem culturas, que existem histórias e que elas devem ser respeitadas. Povos, né, que devem ser respeitados, grupos sociais que devem ser respeitados, né? Então, vamos buscar essa mente aberta, né? Não vamos ser radicais, mas vamos buscar essa harmonia, digamos assim. Eu vou dar um outro exemplo de outras culturas que talvez a gente nem se toque,
mas que é importante nós entendermos. O kimono para a cultura japonesa, né? O kimono, aquele vestido longo, apesar da globalização, de todas as mudanças que houveram, mas ele existe um significado, né? Ele é usado para ocasiões especiais, né? Que existe uma diferença, né? Entre o kimono das solteiras e o kimono das casadas. Então, nós precisamos entender, dentro daquela determinada cultura, o que aquele símbolo ele representa, para que ele serve, para nós não usarmos ele à toa, digamos assim, sem uma referência, que é o básico e o principal, né, de todo símbolo cultural. É a referência, é o símbolo, é o significado que ele possui. Um exemplo aqui do Brasil, né, de uma questão cultural, é o chimarrão, né? O chimarrão, ele é uma herança indígena, só que aqui no Pará, né, nós também temos muita herança indígena, só que nós não herdamos essa questão do chimarrão. Por quê? Porque o chimarrão para o sul, né, ele serve para aquecer o corpo, mas ele também serve para acolher a visita, né? Então ele também tem um símbolo, né, uma questão, né, cultural que nós devemos entender. Vamos assim, vocês vão me dizer: ah, Analice, mas o negro também se apropria da cultura do branco, né? Eu acredito que não seja essa questão de apropriação cultural. Teve um exemplo clássico, é a chapinha, né? Que muitas negras, elas assimilaram isso. Isso é uma questão de assimilação cultural. O que as negras fizeram, né, para tentar serem aceitas numa sociedade ou por um grupo dominante, né? O cabelo branco foi dito como o aceitável, né? O cabelo do cabelo do negro, o cabelo crespo, ele não era aceito. Então, as negras, elas assimilaram essa cultura do cabelo branco, né, do cabelo liso, como uma forma de se tornarem aceitas. Então, isso não é uma questão de apropriação cultural, né? É uma questão de assimilação. Então, existe também essa diferença, né, no qual nós podemos, sim, assimilar um pouco da cultura do outro, né, sem necessariamente se apropriar dela ou sem necessariamente desrespeitar essa cultura. Então, vamos fazer isso, né? Quando formos usar alguma coisa, porque as roupas, a vestimenta, sim, são uma expressão da cultura, uma expressão de um povo, e nós temos que respeitar e entender. Eu só quero deixar claro isso, entendeu? Então, a base, né, dessa questão toda é o respeito e é o conhecimento sobre tudo, entendeu? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui no canal e poder conversar um pouco sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e fiquemos abertos, né, para esse diálogo, né? Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que nós podemos debater sobre esse assunto, o que pode ser acrescentado, né? Quem sabe o Rogério pode vir em um outro momento também e dar o posicionamento dele sobre isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né? Espero ter contribuído e levar um pouco desse conhecimento, dessa abrangência, né, desse assunto para vocês. E se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês querem conversar sobre isso, né, fiquem livres para comentar aqui no canal, dar o like de vocês, compartilhar. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima.